Esse aqui é um encontro do grupo de Pragmatismo, Filosofia e Educação da Universidade Federal do Piauí. O grupo se reúne semanalmente para discussão e leitura de textos pragmáticos e também nos encontramos para apresentação de textos, de trabalhos de nossos pesquisadores dos mais relevantes temas. E hoje nós temos aqui a presença do Marco Antônio, mestre em filosofia, né, e pela Universidade Federal do Piauí, e professor do Instituto Federal do Piauí, e ele fará a apresentação de um texto sobre Ex Machina, uma interpretação do filme Ex Machina, né, Instinto Artificial, de Alex Garland, a partir da noção de conceito e imagem na filosofia de Rúlio Cabreira, né? Então, seja bem-vindo, professor Marcos. A gente está aqui para ouvi-lo. E o senhor tem até 30 minutos para essa apresentação, tá certo? Muito obrigado, esteja à vontade. Ok, boa noite a todos e todas. Inicialmente, eu queria agradecer o convite e, e pelo espaço também para poder a gente apresentar e discutir as questões acerca do ensino de filosofia, acerca do momento que nós nos encontramos diante de uma nova proposta do ensino de filosofia e passar essa experiência que, de certa forma, foi uma experiência particular, diferente das anteriores, pela ocasião e pelo evento para o qual eu fui convidado a participar, e dividir, repartir a experiência que foi vivida nessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e, digamos, atualizada com as novas provocações que surgiram desse dia para cá. Então, eu fui convidado, quando aconteceu a 17ª Semana de Ciência e Tecnologia Nacional, eu fui convidado pela coordenadora de pesquisa do meu campus, do Instituto Federal, campus de São Raimundo Nonato, para representar e apresentar o trabalho durante essa semana. A princípio, para mim foi um choque, porque, como se tratava de uma semana de ciência e tecnologia, eu imaginei o que eu posso apresentar de filosofia que seja algo interessante e que possa agregar os diversos públicos ali presentes. Então, foi daí que o convite já, de certa forma, direcionava para o trabalho da apresentação de um filme e a discussão desse filme. Então, eu necessariamente tinha que escolher um filme que tivesse uma relação com o tema da semana. E o tema foi o da inteligência artificial. Então, o filme, entre vários filmes que nós teríamos disponíveis para fazer abordagem desse tema, eu escolhi o filme Ex Machina, do Alan Garland. E criei uma linha de apresentação que eu pudesse, de certa forma, apresentar também, além de discutir o tema da inteligência artificial, apresentar o meu trabalho, o trabalho que nós desenvolvemos no mestrado profissional, o trabalho de pesquisa, o trabalho orientado pela professora Edna e o professor Heraldo, e apresentar esse trabalho estabelecendo essa relação da filosofia com a ciência. Então, o filme foi escolhido
ele tem uma característica que é uma característica peculiar, eu diria, a alguns filmes, no sentido de que essa característica ela está mais exposta no próprio roteiro do filme, na própria história, no processo como o filme acontece, na narrativa, diria assim. Porque o filme ele é dividido em algumas sessões. Quem já assistiu o filme pode confirmar isso comigo e ver e sabe que o filme ele é apresentado como com 7 sessões. Então, nós temos a sessão AVA 1, AVA 2, AVA 3, AVA 4, até a sétima. E o que é que ocorre? Pela perspectiva cabreriana, a perspectiva do uso do filme no lugar do discurso filosófico, no lugar das obras filosóficas, como forma de abordar um determinado tema filosófico, ele tem fundamento numa razão que, segundo Cabreira, é uma razão que opera não de maneira lógica numa narrativa cinematográfica, mas de uma maneira logopática. Ele fundamenta fazendo uma contraposição entre o conceito imagem e o conceito ideia do discurso filosófico, né, e o conceito imagem relacionado a essa natureza logopática da narrativa cinematográfica, e daí ele propõe essa tentativa de vivenciar determinados conceitos a partir, né, dos filmes cinematográficos. Então, eu queria atentar para um determinado ponto, que desde o momento que eu precisei escolher um filme para apresentar numa semana de ciência e tecnologia nacional e que tinha como tema a inteligência artificial, eu diria assim, entre aspas, que necessariamente o filme que eu iria direcionar meu pensamento e escolher era um filme que tratasse do tema inteligência artificial. Então, o conceito imagem desse filme, na sua totalidade, já é o conceito de inteligência artificial. Então, eu não poderia, nesse caso, fugir dessa proposta, porque o filme estava sendo escolhido com base num evento que já tinha um tema escolhido para ele. Então, eu tinha, assim, opções de diversas narrativas que tratam desse conceito de imagem, que tem esse conceito de imagem como conceito geral da obra. Mas eu não poderia desviar desse que era o tema da Semana Nacional. Então, o filme foi escolhido porque ele tem esse conceito de imagem na minha forma de compreender e de apreciar a narrativa do Ex Machina. Então, a partir daí, o filme é dividido em sessões. Então, pela perspectiva cabreriana de compreensão de uma narrativa fílmica, existem outros conceitos de imagens distribuídos na narrativa, e esses conceitos de imagens foram os conceitos escolhidos pelo diretor do filme para poder contar a sua história, para contar a sua narrativa cinematográfica. Enquanto um outro filme que fala de inteligência artificial, digamos, que coincide nesse conceito de imagem geral do filme, ele escolheu um outro caminho, por outros conceitos de imagens. Então, qual a proposta exatamente que eu encontrei para tentar estabelecer esse elo entre uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e uma proposta de estudo de filosofia, de vivência de filosofia, por uma perspectiva cabreriana? Foi aproveitar essa estrutura do filme, que é a estrutura dividida em sessões, para tentar compreender e caracterizar cada sessão a partir de um conceito imagem. E o que se torna muito interessante nessa
tentativa, nessa ideia, é de que esses conceitos e imagens, eles fazem parte da estrutura narrativa e existe uma consciência por parte daquele que dirige o filme de explorar esses conceitos e imagens. Então, assim, como nós não temos aqui a possibilidade de ver o filme, porque isso demandaria um tempo que nós não dispomos, eu separei alguns conceitos e imagens, ou melhor, um conceito e imagem, que foi o conceito escolhido para representar cada uma dessas sessões do filme, e vou apresentar, assim, de maneira muito resumida, como esses conceitos e imagens podem se estabelecer a partir da narrativa fílmica o link com diversos discursos filosóficos. Durante a história, no decorrer da história da filosofia, você encontra referências para esses conceitos e imagens que esses conteúdos podem ser explorados de uma forma, eu diria que praticamente infinita. Né? Porque quando a gente começa, dentro do âmbito da filosofia, a tecer essas discussões por diversos filósofos, a gente sempre encontra uma pesquisa que ela é uma pesquisa propícia sempre a estar sendo acrescentada e sempre numa dinâmica de compreensão cada vez mais apurada. Né? Então, eu vou só fazer uma leitura aqui rápida da fundamentação do Cabreira, né, para quem não conhece, que embasa a tentativa de compreensão do filme a partir da leitura que eu faço. Então, tradicionalmente, ao longo da sua história, é possível verificar que a expressão filosófica ocorreu basicamente através da forma literária. O professor Cabreira, filósofo argentino que atualmente vive no Brasil e é professor aposentado da UNB, procurou ir além de teses e dissertações que propuseram a ilustração de ideias de algum pensador através do cinema. E mostrou que as imagens faziam muito mais do que isso, que elas constituíam um certo tipo de conceito compreensível do mundo. Então, para ver um filme filosoficamente, para Cabreira, é preciso construir o que ele denomina por conceitos de imagem, que são estruturas que diferem dos conceitos de ideia das filosofias mais tradicionais, que se caracteriza por manter esse valor heurístico, né, e crítico dos conceitos. Então, o conceito de imagem não possui, Cabreira não apresenta uma definição precisa sobre eles, diferentemente dos conceitos de ideias, que tentam, quando a gente tenta definir, né, um determinado conceito, que compreendemos por isso, a gente tenta definir com uma precisão maior. Então, o conceito de imagem ele foge dessa perspectiva e foi essa a proposta da apresentação do trabalho. Né? Então, eu não sei se todos viram, eu vou fazer só uma rápida leitura aqui da sinopse do filme. O Caleb, que é representado pelo Donald Hall Gleason, um jovem programador de computadores, ganha um concurso na empresa onde trabalha para passar uma semana na casa de Nathan Bateman, que é Oscar Isaac, o ator, o brilhante recluso presidente da companhia. Após sua chegada, Caleb percebe que foi o escolhido para participar de um teste com a última criação de Nathan, Ava, que é representada pela atriz Alicia Vikander, uma robô com inteligência artificial. Mas essa criatura se apresenta sofisticada e sedutora, de uma forma que ninguém poderia prever, complicando a situação ao ponto que Caleb não sabe mais em quem confiar. Se confia em Nathan ou se confia em Ava. Então, o que ocorre? Na primeira sessão, como foi que foi feita essa leitura do filme? Na primeira sessão, pela minha experiência, isso não está dizendo que ela é a experiência, porque a experiência de cada um na apreciação do filme, no envolvimento com todos os elementos
que estão presentes na arte cinematográfica. Nós temos música, nós temos trilha sonora, nós temos efeitos especiais, nós temos efeitos sonoros, nós temos toda a parafernália eletrônica e informacional que o cinema já dispõe hoje, aparato tecnológico, que a viagem, digamos, de cada um nessa experiência, ela é bastante própria, né? Então, eu identifico, na primeira sessão do filme, na primeira sessão AVA, eu identifiquei um conceito mágico que eu caracterizei como um conceito de surpresa. Espanto poderia ser outro, né? Então, mas eu preferi caracterizar como surpresa, porque surpresa é o que provoca espanto. É aquilo capaz de surpreender, de espantar coisa ou situação que causa admiração. Então, qual foi a minha justificativa para escolher esse conceito de surpresa? Porque logo no início da primeira sessão, Caleb é surpreendido com o primeiro encontro com Ava, e no final dela, uma dúvida sobre seu papel na experiência, ocasionada a partir das colocações de Nathan. Então, na primeira cena, que foram cenas que eu destaquei, como eu já coloquei, elas não estão disponíveis aqui para eu apresentar e de certa forma, mostrar para que vocês visualizassem o filme, de fato, né, e pudessem compreender de uma maneira, experimentar essa minha tentativa de identificação. Já que eu não disponho disso, nessa primeira cena, a Ava e Caleb se conhecem e se reconhecem numa experiência reciprocamente inédita. É um choque, é um impacto muito forte que cada um experimenta. Então, o espanto é evidente na imagem de Caleb ao ver Ava pela primeira vez. Na segunda cena de destaque, Caleb e Nathan conversam sobre a experiência do primeiro dia e o segundo se surpreende com o descaso de Nathan sobre suas colocações, pois desconhecia seu verdadeiro lugar na experiência elaborada por ele. Bom, eu não vou nessa apresentação, também porque ficaria muito cansativo, e também pelo fato da gente não ter assistido o filme antes, eu não vou fazer uma leitura de cada uma das justificativas que eu apresento para poder definir esse conceito de imagem. Também porque foge ao propósito da minha apresentação. Ela tem o objetivo de mostrar como é que a coisa é trabalhada pelo filósofo, qual é a perspectiva de ter a narrativa cinematográfica fazendo esse elo com o discurso filosófico. Então, na segunda sessão, o conceito imagem, a imagem que eu recortei, que eu consegui, que eu achei que era um conceito interessante, foi o conceito de amizade. Na terceira sessão, foi o conceito de sedução. Na quarta sessão, foi o conceito de conflito. Na quinta sessão, foi o conceito de empatia. Na sexta sessão, o conceito de lealdade. E na sétima e última sessão, o conceito de liberdade. Então, o meu objetivo aqui é mostrar como uma narrativa compreendida na minha experiência de filme, de espectador de filme, compreendida por esses conceitos, ideia, experimentada como conceito imagem, eu posso ter uma compreensão que foi a compreensão que o diretor do filme escolheu para abordar, explorar o tema da inteligência artificial. Então, eu diria que, filosoficamente, nós poderíamos estabelecer elos entre esses conceitos de imagem e diversas filosofias de diversos filósofos no decorrer de toda a história da filosofia. Porque, por exemplo, falar de liberdade, falar de empatia, falar de conflito, nós temos de sedução, nós temos isso presente no decorrer de toda a história da filosofia
explorado por diversos filósofos, e a gente pode tranquilamente, acredito, tecer esse, esse link, né, entre essa narrativa que foi escolhida para representar a inteligência artificial e também do tema, do conceito de imagem geral do filme de inteligência artificial, com todos esses conceitos que foram distribuídos através das sessões, porque eles têm representação na ideia de inteligência artificial. Uma apresentação recente que eu fiz, porque já era uma proposta um pouco diferente, eu consegui estabelecer um paralelo entre o mito da caverna de Platão e o tema de inteligência artificial. Porque o próprio mito da caverna de Platão, a gente pode compreender como uma tentativa de mostrar como a linguagem humana, como ela é artificial, como ela já é uma representação de artificialidade no mundo humano. Então, esse link pode ser estabelecido. Eu acho que deve ser estabelecido quando a gente trabalha filosofia. Então, nas últimas semanas, muito tem se discutido no âmbito do instituto onde eu trabalho sobre a questão das novas mudanças que a BNCC ela traz. E eu passei diante das provocações que a BNCC traz, né, e dos desafios, eu passei a olhar, inclusive, para essa forma de trabalhar a questão da filosofia de uma maneira muito mais otimista, porque parece que ela traz a filosofia, ela contextualiza a filosofia de uma forma que a gente não abandona o critério e a forma conceituada que a gente vem trabalhando ao longo do tempo, né, as questões filosóficas, mas, ao mesmo tempo, atribui um sentido que é um sentido tanto do universo da vida da gente cotidiana, como também num sentido estético, porque trabalha também não só no sentido da inteligibilidade, mas no sentido da nossa acessibilidade, porque a arte tem esse poder. Então, para finalizar, eu não vou avançar muito por conta que a partir daqui seria entrar em pormenores, assim, que em pormenores no sentido de questões mais questões mais específicas, né, do filme. E minha ideia não é essa, a ideia, de fato, a partir das emoções que a arte fílmica possa provocar, tentar compreender de forma experimentada as questões filosóficas. Eu observo que eu consegui, de certa forma, com essa experiência, que para mim era um desafio inicialmente, por se tratar de uma semana de ciência e tecnologia, eu consegui estabelecer essa aproximação em enfrentar esse desafio. Eu consegui, digamos, romper uma barreira que eu próprio me determinei e, bypassando ela, eu consegui fazer isso e teve um resultado interessante pela participação de todas, de todos e todas, pela troca de informações que nós tivemos ali, pelas discussões e, sobretudo, pela interatividade de diversos participantes das áreas mais de tecnologia mais específicas. Pessoas da área da robótica, pessoas da área da informática,
assim, a interação muito diferentemente do que talvez as pessoas, alguém da área da filosofia possa pensar, ela não se deu de forma, não foi tão difícil. Ela ficou facilitada e parece que as linguagens não são tão, assim, excludentes. As linguagens, na verdade, elas são muito próximas. O mundo é o mesmo. Então, é isso. Foi uma experiência muito interessante. A proposta do trabalho é essa, né? Próxima a essa. Eu vou fazer um breve comentário. Isso terminou rendendo uma versão nova do projeto que eu já tinha feito 2 vezes antes no Instituto, que foi o Saber em Cena 1 e 2, depois da experiência do mestrado profissional, eu agradeço muito a oportunidade, eu pude fazer essa prática desse projeto de uma maneira mais elaborada, de uma maneira filosoficamente mais embasada, e o resultado tem sido muito interessante. A gente está trabalhando 6 filmes, esses filmes são nacionais e a gente está abordando filmes por essa perspectiva de conceito e imagem. E eu já estou sentindo assim, uma adesão de muitos professores nessas discussões por por esse formato, né, por essa forma de trabalho. Então, eu pretendo continuar, né, com essa investigação, continuar me aprofundando, ver outras perspectivas de abordagem e continuar com esse trabalho, na tentativa de, de sempre aproximar a filosofia da ciência e de todas as outras formas de interação com o mundo, né? E de fazer da filosofia aquilo que ela é, de fato, algo que está no eixo, digamos, primordial da vida e que tem que ter sentido em todos os aspectos que a gente coordena a nossa vida, né, que a gente vive. E é isso. Muito obrigado a todos e todas. E vocês agora, depois dessa experiência. Marcos, muito obrigado. Agradecemos profundamente a sua participação. É um tema interessante, é um tema recorrente da filosofia. Inteligência artificial, todas essas questões de linguagem, é um ramo muito importante que a filosofia hoje se debruça, né? E o que percebemos dentro dessa sua apresentação, que na verdade o filme em si não é o importante. O importante é o exercício de se refletir sobre um filme, qualquer ele que o seja, né? Então, você estabeleceu uma reflexão sobre o filme Ex Machina, né? Mas o método e a proposta de compreender o mundo a partir dessas mídias, dessas linguagens, é fundamental, tá certo? Muito obrigado. Alguém gostaria de falar? Alguém gostaria de fazer alguma proposição? Estamos abertos ao debate. Eu também quero aproveitar a oportunidade, Marcos, para parabenizar o seu trabalho. Acho que é sempre muito bem-vindo, né? E nesse sentido, seu trabalho tem uma influência muito significativa das produções do Heraldo. E hoje a gente estava trabalhando com a turma de doutorado e mestrado, e eu trabalhei, assim, os filósofos, sobretudo os filósofos da linguagem, estão desenvolvendo bastante chamadas narrativas, exercícios mentais, né, a partir dessa ideia de inteligência artificial. E é muito comum hoje entre os filósofos da epistemologia eles sempre se reportarem quando querem discutir o conhecimento, a relação de estados mentais, a consciência, né, e buscar o cinema.
e as narrativas, né, literária, os contos. Então, você está de parabéns pelo seu trabalho. Eu espero que a gente possa tomar isso como um exemplo também. Eu estou me sentindo desafiada, né? Eu também já escrevi sobre cinema. A gente sempre escreve quando é provocada, né? Então, eu tinha um colega que estava escrevendo sobre violência, e aí pediu para eu fazer alguma coisa. Está trabalhando a pauta identitária, e eu trabalhei o filme do Almodóvar, né? Filme Todo sobre Mi Madre. Então, é um filme maravilhoso, e nele a gente discutiu toda essa temática, né? Relativa ao preconceito social em relação às pessoas trans, as dificuldades de aceitação, a dificuldade da vida, né? Das pessoas que são colocadas à margem da sociedade. Então, assim, é um exercício muito bacana mesmo. Eu gostei bastante. Eu acho que você está de parabéns, e o grupo tem que ser incentivado, a gente escrever mais, produzir mais, viu? É isso aí. Alguém tem mais alguma colocação? Eu tenho uma inquietação, Marco. Quando você, na sua observação sobre o filme, você diz, né, e realmente o filme ele coloca sobre 7 sessões, não é isso? O desenvolvimento intelectual da Ava, ela parte por 7 passos, não é isso? Que você chama de espanto, amizade, sedução, conflito, empatia, lealdade e liberdade, certo? Assim, quando você falou dessas 7 sessões dentro dessa perspectiva, eu me lembrei que o Tractatus Lógico-Filosófico do Wittgenstein também é dividido em 7 proposições básicas, que delas se derivam as outras. Se você observa a sala de trabalho do programador, do Oscar Isaac, né, do Noah Nathan, ele está cheio de post-it, né? Cheio de cartãozinho. Então, ele faz várias sessões. Então, por exemplo, a primeira sessão, quando você diz espanto, Wittgenstein chama de o mundo é tudo o que ocorre. Essa é a primeira proposição do tratado. A segunda sessão, quando você fala amizade, Wittgenstein diz assim: o que ocorre, o fato, é substituir dos estados das coisas, né? É substituto do estado das coisas. Terceiro, sedução. No tratado está assim: o pensamento é a figuração lógica dos fatos. A sedução é a configuração lógica dos fatos. Faz muito sentido. Eu tô, né? O quarto, conflito, né? Wittgenstein na quarta proposição diz: o pensamento é a proposição significativa, né? Então, conflito, o pensamento é a proposição significativa. Empatia, a quinta ascensão, como é colocado no vídeo, no filme, e você coloca empatia, e diz: a proposição é uma função da verdade das proposições elementares. A empatia faz muito sentido. A sexta proposição e a sexta seção da aba, ele diz assim: a forma geral da função de verdade aí ele faz um cálculo, né? A verdade é P, que é os fatos implicados com o que ocorre no mundo. Ele tem toda uma seção para explicar o que é a lealdade, ou a sexto parágrafo. E a sétima, quando você fala que a sétima é a liberdade da Ava, né? E aí eu assisti o filme, e aí Wittgenstein diz assim: o que não se pode falar deve se calar.
Então, inclusive, é um dos conceitos, a liberdade é um dos conceitos mais discutíveis que o ser humano tem, né? E lá no filme, quando você observa a Ava, que é uma inteligência artificial, teve tanto contato com o ser humano, né, com aqueles dois homens, ela estava dentro de um ambiente fechado, que a única coisa que ela queria era a liberdade, ela não sabia o que era, mas quando ela conseguiu ter isso, através do processo. Eu não sei se faz muito sentido, para mim fez. E aí eu acho que é o fato que se encaixa aqui, né? Você assiste um filme e começa a correlacionar com o que você conhece. Mas eu achei muito parecido com essas proposições de Wittgenstein. E o filme de cinema, ele tem uma característica que ela é atribuída externamente, e tem um roteiro que esse roteiro não tem como ele fugir de uma sequência de pensamentos daquele que dirige. Então, isso pode estar implícito ou explícito. Tem filmes, como, por exemplo, não sei se vocês assistiram, mas o filme O Violino Vermelho, ele se dá na medida que a cartomante apresenta cartas de tarô para um cliente. Então, a narrativa se desenrola como revelação daquilo previsto nas cartas. Um filme que eu acredito que acho que todo mundo já assistiu, que é o filme A Onda, que é um filme que fala de educação, né? Aquele filme de Villey, é, ele é um filme que ele acontece, ele é estruturado em dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Então, esses filmes são filmes que explicitamente o roteiro de pensamento do autor do filme, ele está ali delineado. E dá para a gente fazer um recorte de uma maneira, digamos, mais organizada, né? Mas, se não tiver de forma explícita, a narrativa, ela se desenrola também dentro dessas estruturas de ideias que aquele que escreve o filme, somado àquele que dirige o filme, ele está conduzindo por essa trilha. Isso fica mais fácil de ser observado também por uma outra perspectiva. É quando você usa uma obra que ela foi escrita como romance e você faz dela o filme. Como a gente tem, eu posso exemplificar aqui com A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Eu posso exemplificar A Sustentável Leveza do Ser, do Kundera. Eu posso, deixa eu ver, outro filme, Ensaio sobre a Cegueira. Então, você tem aí, a gente teve vários conflitos na história do cinema por causa dessas adaptações. Porque não tem como, dentro do que é a proposta da arte do romance, você fazer uma perfeita identidade, uma perfeita adequação na narrativa cinematográfica. Os recursos são diferentes, a forma é diferente, a experiência estética vai ser diferente. E não tem como você querer que uma coisa dê conta da outra. Agora, tem situações que elas chegam a agredir, como é o caso, se você tem uma parte de Kundera que ele fala sobre o filme Sustentável Leveza do Ser, e ele mostra que ele teve um arrependimento muito grande por ter permitido fazerem do romance o filme. O filme Sustentável, Ensaio sobre a Cegueira também, a resistência foi muito grande para poder deixar que ele fosse transformado num filme. Muito grande. Então, por quê? Porque existem esses tipos de perspectivas de contar a história, né, que elas são distintas dentro do que é a proposta de cada arte. Eu não vejo
com nenhum tipo de problema, mas aqueles que criam, né, os artistas, eles não aceitam, às vezes, que você desagregue o elemento artístico da obra dele, transformando em algo diferente daquilo que ele propôs, que é a proposta do trabalho dele, né? Então, aquilo é como se fosse uma cópia feita com ferramentas que não são as ferramentas da arte, não são E é isso que eu queria acrescentar essa questão aí, porque é uma questão muito importante nessa questão, né? A gente está falando Muito obrigado. da arte fílmica e os paralelos com as outras formas de narrativa e o próprio discurso filosófico, eles enfrentam limites de possibilidade de você estabelecer essas relações, mas de qualquer forma, partindo do mundo da narrativa para o mundo do discurso, a tentativa de fazer esse link entre filosofia e cinema, como é também de você fazer do romance com a filosofia. Por exemplo, eu acredito que quando o Rousseau escreveu o Emílio, ele fez uma obra com característica de romance, porque ele pensou que, dessa forma, usando esse estilo, ele poderia expressar melhor aquilo que ele tinha a dizer. Então, além de existir esses links, todas essas possibilidades de conexões, existem também os limites para a gente compreender que a gente não pode também igualar uma coisa a outra, né? A gente tem que compreender que existem são esferas e universos distintos, tanto por ser arte, como por ser filosofia, como ser as diversas narrativas das diversas formas apresentadas em cada um. Obrigado, Marcos. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma intervenção, mas o professor Giovanni está na vez. Então, Giovanni, vamos fazer blocos, doutora Edna. A gente faz um bloco de 3, tá certo? Professor Giovanni, fique à vontade. Olá, boa noite a todos. Eu venho aqui parabenizar o trabalho do Marcos, né? Porque eu acho que o melhor de um trabalho é você sentir que ele está rendendo, tá? Você está plantando, né? Colhendo os frutos que você plantou e alcançando os objetivos que você estabeleceu, né? Com a proposta do seu trabalho e fazendo com que a filosofia ela se torne mais agradável aos olhos de todos, né? Dos adolescentes, dos jovens que são vítimas daquele preconceito de que a filosofia é algo inútil, né? Então é bom ver que seu trabalho, né, está rendendo frutos, né, e que está servindo de inspiração para os outros professores, né? E que tem tudo a ver com a proposta do nosso grupo de estudo, com a proposta do pragmatismo, né, no ensino de filosofia, que é usar essa criatividade, né, utilizar a experiência, se não a experiência do aluno, mas ele vai ver a experiência no cinema, né, em forma dos personagens que representam determinados temas, né, que podem ser discutidos e explorados, né? Então, é bom, esse teu projeto é muito bom, é muito provocador, né, porque vai provocar a reflexão sobre temas dentro de um tipo de mídia, né, que às vezes as pessoas não se atentam muito para serem mais... focar mais nos conteúdos, né? Então, a provocação, né, a reflexão no cinema é muito importante. E parabéns, vamos seguir em frente. Obrigado. Professor Newton? Muito boa noite. Eu não poderia deixar de fazer aqui uma colocação, né? Primeiro, parabenizar o professor Marco, né, Marco Antônio, por essa sua exposição, mas é porque, no meu caso, me tocou bastante em função da estratégia que o professor Marco arrumou, né, para exatamente fazer uma narrativa. Ele pegou
elementos, né, que para ele são constituintes do filme, né, como bem disse o Júlio, identificou 7 seções, colocou uma palavra-chave em tese, né, vou chamar a palavra-chave, mas um label, um recurso, né, inclusive estilístico, né, um nome que pudesse notabilizar cada uma das seções, né? E então ele estabeleceu um traço entre esses vários elementos, né? Desde a seção 1 até a última seção, e apresentou um elemento criacional, quer dizer, quem vê um filme, qualquer que seja ele, com bons olhos, etc., ele também cria o filme, quer dizer, o filme, ele é apenas um mote, não é? E ele deixou bem claro isso na sua exposição, um filme que não tem necessariamente uma visão única, e é por isso que é bonito, né, belo, que cada um tem uma visão. Todos nós aqui que participamos, tivemos uma visão sobre um determinado ângulo, né, sobre o filme, né? Então, o professor Marco, ele cria o filme. Quer dizer, o filme foi colocado, está aí nas gôndolas, né, para ser degustado, para ser visto, etc., mas o próprio intérprete, né, deste filme produz um outro filme. E aí, o importante é esse movimento, né, de criação, né, e ainda mais quando ele utiliza um recurso metodológico, né, baseado na filosofia. Né, o elemento filosófico, né, que eu acho que eu até queria vamos dizer assim, uma participação do professor Marco, no sentido de explorar este elemento que eu estou dizendo aqui, mais ou menos unificador, né? Esses traços, pegou vários traços, né, em várias seções, e esses traços ele estabeleceu uma narrativa, e uma narrativa que comporta a visão dele do filme, né? Aí eu repito, e é importante a gente repisar isso, que ele criou, né, um novo filme, né, a partir de sua visão daquele filme que foi colocado. E aí é que está, mais uma vez digo, pela terceira vez, a beleza. Né? Quem vê um filme, ele não vê o filme como o roteirista queria. Claro que o roteirista apresentou um roteiro, né, e ele tem, assim, mais ou menos o interesse em colocar, vamos dizer, algumas balizas, né? Mas essas balizas, elas não são limitadoras, pelo contrário, elas são válvulas, pontos de escape, né? Para que a gente possa cada vez mais se enfronhar na narrativa do filme ou de uma situação peculiar ou uma outra situação que tenha muito a ver. Aí eu me lembro muito das recordações que a gente tem dos filmes, né? Quer dizer, a TV Assembleia, ela passa muitos filmes dos anos 70, né? Do tempo que eu era menino, eu assisti aqueles filmes de cowboy, né? Etc. E a TV Assembleia passa. É interessantíssimo quando eu vejo o filme, né? Logo a memória vai se encaixar em um fato, né, que eu posso rememorar nos anos 70, tá certo? Quando, inclusive, a gente se lembra de determinadas facetas do filme, né, de momentos, sob ângulos, né, quando o artista, o mocinho, mata o bandido, né, quando tira o ouro da carruagem, quer dizer, a gente se lembra daquilo. Agora, não mais só com aquele gosto, né, do tempo que efetivamente você viu aquele filme, mas com um acréscimo, né, um adendo, algo que alarga, que enriquece a visão de quem está se propondo a apalpar, né, o filme em si. Né? Então, a participação do professor Marco me até entusiasmou, né, para que eu pudesse, pela primeira vez, participar aqui do grupo, no sentido de dizer essas poucas palavras. Então, o ponto alto, professor Marco, na minha visão, é que você conseguiu criar um novo filme. Né? Isso é muito bom e é muito bonito também.
Parabéns. Professor Nil, deu até vontade de assistir o filme de novo, não foi? Muito obrigado, professor. Exatamente. A gente já assistiu, realmente eu tô pensando aqui em reassistir o filme dentro dessa perspectiva que o professor Marco colocou. Professora Edna, é a senhora. Oh, obrigada, gente. Então, eu também compartilho das mesmas observações do Newton e do Giovanni. Assim, eu acho interessante porque cada um olha para o filme e tem uma leitura específica, né? Porque existem diversas temáticas que podem ser exploradas com um olhar filosófico. Por exemplo, Marco, não te chamou a atenção o fato do robô ser uma mulher? Não chamou também a atenção o fato de ser uma mulher, ele vai testando, descartando os modelos que ele vai fazendo, até ele encontrar uma perfeição, que é essa mulher, né, que é, como é o nome dela? Ava. Ava. Né? Ela tem... Eva, é a Eva. É a Eva, né? Então, ela tem um corpo bem feito, ela é bem estruturada, tá entendendo? Então, acaba assim, nessa leitura, ele apresentando as robôs como fantoches do seu mestre. Assim, como se tivesse um machismo enraizado aí, onde há um ideal que a mulher tem que se encaixar naquele objeto, naquele modelo, né, que é o modelo que ele prepara. Então, é uma chave de leitura muito interessante também. E até o fato de ser um robô e ser uma mulher hétero, como ele diz. Ele trabalha também a questão da sexualidade. Então, assim, vou rever o filme que eu já vi também, e vou agora tentar explorar, assim, pela sua provocação aí também, vou tentar explorar uma análise nesse caminho, né, da questão da sexualidade e a questão de gênero. É muito interessante, tá bom? Aí eu queria aproveitar a oportunidade, vou botar bem aqui, ó, esse livro aqui acabou de chegar, foi uma publicação da professora Solange, lá de Parnaíba, da UESP de Parnaíba, e tem diversas temáticas, né, e vários capítulos aqui que foram trabalhados por nós mulheres. Então, só para vocês terem aqui uma ideia, né, as mulheres na filosofia no Brasil, ensaio sobre o mundo acadêmico, gênero, filosofia e misoginia, ensino de filosofia feminista na educação popular em Florianópolis, a potência do feminismo. Certo. Muito obrigado, professor. Então, houve a participação do professor Giovanni, professor Newton e a professora Edna. Professor Marcos, o senhor tem aí alguns minutos para responder. Se tiver alguém interessado e ainda se posicionar, a gente pode abrir um próximo bloco, se não, pode ser também as considerações finais. Mas, enquanto isso, o professor Marco, fique à vontade para esclarecer o que foi colocado. Tudo assim. Certo. Primeiro eu queria falar com o professor Newton, né? Agradecer pelos elogios e dizer que realmente essa que é a proposta, né? A proposta de ver um filme e de tentar não, sobretudo, não figurar os discursos filosóficos a partir de filme, não ilustrar discursos filosóficos a partir de filme, mas a partir do filme entender a filosofia como algo da nossa própria vida, algo que está presente na nossa vida e algo que não é do outro mundo, como a maioria dos alunos do ensino médio tendem a compreender. Digamos, trazer a filosofia mais para o nosso dia a dia e, por que não, através da arte, né, do cinema.
Em relação à questão que a professora Edna colocou sobre a questão da mulher, tem, sim, claro, tem várias questões que tem que ser, que são consideradas, né, quando a gente observa um filme. Por exemplo, é um filme que acontece em um único cenário. É um filme que acontece todo dentro daquele espaço que é a casa do cientista e que ele acontece somente ali. Ela, a inteligência artificial, ela mantém relações sexuais com ele. Ele cuidou até desses detalhes para ele poder viver naquele universo isolado. Então, tem uma série de outras abordagens que podem ser feitas, inclusive na seleção do todo, da totalidade, do espaço, das características do espaço, que é o cenário, né? Do fato da experiência ser com a mulher e não com o homem, porque eu acho que, ao meu ver, isso está muito mais ligado a uma questão que é uma questão de mercado, até de vender o filme, sabe? De público, de visão de público, porque existe, né, a indústria cinematográfica, a gente não pode negar isso, e pensar só o cinema como arte. Então, todas essas outras considerações, elas... Para suscitar o debate, né, de gênero, sobretudo, Claro, né? claro, claro, com certeza. Isso faz parte das considerações que devem ser feitas, né, por aquele que assiste um filme e que percebe, como diria o Jerry Goodman, tem 4 motivos que ele compreende para um filósofo ir ao cinema. Uma delas é só comer pipoca, para poder se distrair de tanto pensar e olhar para o mundo de maneira crítica. Então ele E precisa o também... título, inclusive o título, né, que seria numa tradução, um Deus vindo da máquina. Porque não Aristóteles, né? poderia ser uma deusa vindo da máquina, né? Uhum. Interessante, né? É o motor imóvel, né, do Aristóteles, da filosofia, da metafísica aristotélica. Tem todas essas questões aí, mas e a perspectiva é essa mesmo, de compreender o filme e tentar não é porque tem gente que pensa assim, né, que é como se eu estivesse também trabalhando no sentido de dissecando o filme para tentar analisar ele de forma analítica. Não é a experiência. Primeiro a gente tem experiência artística, tem experiência estética e o meu lugar ali observando o filme é o lugar do professor de filosofia. Então eu tenho eu gosto do cinema e tenho esse desejo de fazer do cinema algo que possa fazer com que a filosofia tenha um sentido na vida das pessoas de uma maneira mais real, menos ideal. E é isso. Certo. Deixa eu botar minha imagem. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, professora Edna. Alguém gostaria mais de perguntar para o Marco ou fazer alguma... Deixa eu ver aqui, não. Ninguém tem mais. Assim, eu tenho uma provocação, né? Já que percebemos a importância, né, a gente está no grupo de estudo, lendo o texto do James, que é importantíssimo. Lembrando também, né, aproveitando aqui, que teremos a apresentação do Raimundo Rodrigues, daqui a alguns dias. Deixa eu só conferir a data. Mas aproveitando aqui, então a gente tem essa possibilidade de engrandecer o núcleo de estudo, né, o grupo, através dessas discussões, né? Obrigado, Marco, muito obrigado a todos e até o próximo encontro. Marco? Júlio, deixa eu só fazer uma colocação. Eu disponibilizei no grupo hoje um livro que foi organizado pelo professor Heraldo, que tem um artigo sobre
essa interação dos pensamentos filosóficos do Hort, do Cabreira e do Goodlow. A gente estava esperando essa publicação e ele foi publicado recentemente. Eu disponibilizei o PDF no grupo. Não sei se Muito bem. foi agora tá. Viu? Sim, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Alguém tem mais alguma proposição? Marco, muito obrigado. Parabéns pela apresentação e a gente se encontra semana que vem, no mesmo horário.